Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versos 1 a 16, a parábola sobre os trabalhadores da vinha. Ela já é bastante conhecida e nós vamos meditar nela hoje, sobre mais um tipo de convite que Jesus faz a nós, que é constantemente feito, que em todo o tempo fica a ideia que precisamos dar uma resposta a esse convite. Mateus 20, de 1 a 16, diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário. O denário era uma moeda que equivalia à diária de um trabalhador braçal. Ele combinou então pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo ainda por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, abençoa a Tua palavra em nosso coração, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de conduzir nossa mente, o nosso coração, a nossa razão, os nossos sentimentos ao conhecimento da Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito aplique em cada um de nós a Tua vontade. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Essa é uma das parábolas que talvez mais represente cada um de nós. A maneira como nós enxergamos, como nós entendemos o mundo, como nós interpretamos o mundo, e que está bastante popular nos últimos tempos, não é? A questão da meritocracia. Isso está na mente humana, está no ser humano, e é difícil a gente conseguir compreender como é que Deus raciocina quando nós nos limitamos a pensar como um ser humano raciocina. Se nós nos limitarmos a pensar única e exclusivamente como os pensadores humanos, como a filosofia, como a lógica pensa, a gente vai ter dificuldade de compreender Deus. Se a gente não abrir a nossa mente para entender como Jesus trabalhava com os paradoxos, com as figuras de linguagem, com essa lógica humana, e ele queria subvertê-la para que a gente pudesse sair dessa caixinha que chama a mente humana, que chama essa visão puramente humana, carnal, o que os olhos humanos conseguem enxergar. A gente tem dificuldade de compreender e se comporta exatamente como esses trabalhadores. Deus é injusto. Esses dias a gente estava conversando aqui na quarta-feira e lembrando quando as pessoas chegam e falam assim: olha, se Deus existisse, as coisas não seriam assim. E joga toda a responsabilidade sobre Deus, desconsiderando a responsabilidade humana, que as coisas estão como estão,
Porque o ser humano, desde Adão e Eva, tomam decisões, escolhem os seus caminhos, a maneira como vão dirigir suas vidas, e quando vêm as consequências, a culpa é de Deus, que não me puxou, que não me proibiu de tomar decisões, que não me impediu que eu fizesse aquilo que eu acabei fazendo e trazendo frutos para a minha vida. Na realidade, nós precisamos entender que a palavra de Deus sempre trabalha num nível que nós chamamos de suprarracional. Ela não é irracional, tá? Ela tem bastante lógica, Deus tem um jeito de trabalhar que é bastante lógico. Mas Ele explica, ela trata de coisas que estão para além da razão puramente humana compreender ou provar pela ciência. Ela explica como o mundo foi criado. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. A ciência não consegue voltar lá naquele ponto inicial onde todas as coisas foram criadas, mas a Bíblia fala sobre este assunto. A razão humana não consegue, por mais que a gente tente imaginar, assistam aqueles filmes que você tem viagem no tempo e vai lá para o futuro ou vai para o passado, a gente não consegue entender o que há no futuro, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que há eternidade, que há vida após a morte, que há existência para o futuro. Ela fala de coisas que a razão não dá conta, a ponto do apóstolo Paulo falar, olha, que nosso olho não viu, ouvido não ouviu, nem passou pela imaginação humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que as coisas que ele viu no terceiro céu não devem ser faladas, são coisas indizíveis, difíceis de colocar em palavras, e que nem deve se falar para as pessoas. Quando João pôde ver aquilo que o futuro reservava, que o Senhor Jesus controla, ele teve dificuldades de representar em palavras o que ele conseguiu enxergar do futuro. E a gente fica discutindo, brigando, você deve ter ouvido um monte de lives ultimamente aí a respeito do fim do mundo, de como Israel está envolvido nisso. Porque há coisas que estão para muito além da nossa compreensão. Meus irmãos, quando chegarmos na eternidade, aqueles que creem, aqueles que vão entrar lá, nós vamos ser surpreendidos. E vamos chegar lá e falar assim, é muito melhor do que eu imaginei. Nada conseguiu descrever plenamente o que está acontecendo quando estivermos lá. A palavra de Deus, eu gostaria que você guardasse isso, que essa parábola, ela quer falar a respeito da esperança que deve dominar o nosso coração. Nós não devemos nos deixar dominar como esse raciocínio desses trabalhadores que querem julgar os atos de Deus, que querem dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas uma parábola em que Jesus fala, olha, vocês precisam ter o coração de vocês cheios de esperança. Estar no reino de Deus é trabalhar movidos pela esperança. Já disse aos irmãos que nós somos o povo da esperança. Guarde isso no seu coração. O cristão, aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que é discípulo de Jesus, é alguém que está cheio de esperança. Ele tem um monte de promessas às quais se agarrar. Ele tem um monte de motivos pelos quais continuar a crer. Os testemunhos, aquela nuvem de testemunhas que está registrada lá em Hebreus 11, os testemunhos das pessoas que foram colocadas, plantadas na nossa vida, na nossa caminhada, que continuam afirmando, vale a pena crer, há promessas às quais se apegar. Nós somos o povo da esperança, porque nós temos um Deus que é gracioso, que é justo. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, que Deus, Ele é justo, quando Ele cumpre as suas promessas. Amém aí? Você crê nisso? Deus, Ele é justo, Ele cumpre. O que Ele disse que faria, Ele vai fazer. Lá no Antigo Testamento já é registrado que Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem, para que se arrependa do que prometeu. Deus não mente, Deus não se engana naquilo que faz. E Ele é justo porque Ele cumpre a sua promessa. Se Ele prometeu, Ele o fará. E Deus também é gracioso quando Ele nos surpreende com as suas promessas. A gente sabe que elas existem, a gente se apega a elas, mas quando Deus chega e cumpre as suas promessas, nós somos surpreendidos ainda mais, porque elas são sempre maiores do que aquilo que nós esperávamos. Eu me lembro de uma mensagem
lá do tempo que eu era jovenzinho ainda, e que marcou muito meu coração, que falava que Deus sempre, quando Deus chega, Ele sempre tira o atraso. Eu estava achando que Deus tinha esquecido de mim, estava achando que Ele estava atrasado, que Ele estava demorando, mas quando Ele chegou exatamente no momento em que Ele deveria chegar. Nem mais, nem menos, e parece que todo o atraso foi tirado porque Deus atendeu. Então guarde isso no seu coração, que o nosso Deus é justo quando Ele cumpre as suas promessas, porque o que Ele prometeu Ele vai fazer. Mas Ele também é gracioso, porque Ele sempre nos surpreende quando cumpre as suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele combinou aqui no reino que daria 1 denário para o seu trabalhador. Nenhum trabalhador saiu sem o seu denário. Aquilo que Deus prometeu àqueles trabalhadores, Ele cumpriu. E essa é uma ideia a respeito da pessoa de Deus que vem desde o Antigo Testamento. Lá no Salmo 37, o salmista diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Você já passou por isso? Algum momento você já teve assim, no momento de maior necessidade e a sua geladeira está mais cheia? Ou quando você tinha uma grande necessidade que foi suprida milagrosamente? O salmista se referia aos tempos em que Deus não deixou o povo andando no deserto 40 anos morrer de fome. Eles não morreram de fome. Eles morreram pela incredulidade. Eles morreram porque foram infiéis, mas não de fome, nem de sede. O salmista então diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e os que foram íntegros na sua fé, que se apegaram a Deus, foram Josué e Calebe. E além de passarem todo aquele período, tiveram entrada na terra de Canaã. A Bíblia diz que as roupas de Moisés, as sandálias de Moisés, não se desgastaram em todo aquele tempo, porque Deus cuida da vida dos íntegros, e na adversidade eles não serão decepcionados por crerem em Deus. E Moisés foi aquele que foi profundamente carregado com as suas responsabilidades, a ponto de desesperar da morte. Nós estamos falando sobre um convite a ter esperança, e Moisés é aquele que desespera da vida, desesperar da vida, chegar para Deus e falar: Senhor, me leva, não quero mais viver com esse povo. O salmista está lembrando que no tempo da adversidade, eles não ficarão decepcionados. E quando você lê a história de Moisés, você percebe que nunca Deus falhou para com ele. O salmista, ainda no Salmo 25, diz que nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionados. Ficam decepcionados aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mais uma vez eu quero lembrar o povo de Israel, que mesmo vendo as maravilhas no Egito, mesmo passando a pé pelo Mar Vermelho, mesmo caminhando no deserto, recebendo maná, recebendo água, recebendo codornizes, foram em busca de outros deuses. Mesmo chegando na terra de Canaã, foram iludidos pelos deuses das outras nações, a ponto de Deus tratar o povo de Israel como aqueles que eram adúlteros no seu relacionamento com Deus. É por isso que Maria, quando é avisada pelo anjo que vai ser portadora, que vai dar à luz ao Salvador, ela no seu cântico diz que Deus encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, aqueles que confiam nas riquezas, não aqueles que buscam a Deus como aqueles que têm fome e sede de justiça, ou que têm o seu coração empobrecido, os pobres de espírito, os humildes que buscam a Deus. Ou quando você lê a história também que Jesus conta, a parábola do fariseu e do publicano, que nós já pensamos aqui, aquele fariseu que orava em pé no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Enquanto o publicano à distância não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus diz assim: eu digo que este homem
Esse que dizia, pedia misericórdia de Deus, e não o outro que se elogiava, foi para casa justificado diante de Deus, saiu da presença de Deus, recebendo aquilo que desejava da parte de Deus. Dwight Moody diz que Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmos. E sabe uma maneira da gente não sair vazio daqui hoje? É a gente se esvaziar de nós mesmos. E a gente abrir o coração para Deus. E permitir que Deus faça aquilo que Ele quer. Se você ficar aqui, Senhor Deus, eu quero aquilo que eu quero. Porque eu sou bom, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não vai ter espaço para trabalhar no seu coração. Mas lembra que Deus é justo, porque Ele cumpre as suas promessas. E Ele não decepciona aqueles que confiam em Ti. Ele não despede vazios aqueles que são íntegros. Ele justifica aquele que se humilha diante dEle. E se você quer experimentar isso hoje, você precisa fazer exatamente isso. Mas mais do que Deus é justo porque cumpre as suas promessas, Deus é justo pelo que faz e como faz. Pastor, o que é justo? O que é justiça? Justo é aquilo que Deus faz, do jeito que Ele faz. E não do jeito... Lembra da parábola de Jesus? Eu resolvi fazer do meu dinheiro pagar dessa maneira. Mas o jeito que Deus faz é justo. E não o jeito daquele trabalhador. Não, o senhor está errado. Esses fulanos aí trabalharam só 1 hora do dia. Nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã. Isso está errado. Mas justo é o que Deus faz, do jeito que Deus faz. Por exemplo, os planos de Deus, como tratar a humanidade pecadora, é resumida como sendo a expressão que Paulo, quando escreve aos Romanos, usa, dizendo assim, olha, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é experimentar o seu plano de salvação. Não é quando eu obedeço e em algum momento na minha vida particular, eu sou, como disse, liberto de fazer alguma besteira. A gente faz muita besteira, não faz? Você já teve alguma coisa aqui da qual se arrepender? E falar, se eu tivesse seguido a orientação de Deus, se eu tivesse ouvido a voz do Espírito, se eu tivesse ouvido aquela pessoa que Deus mandou para falar comigo. Isso acontece. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade que é muito particular na vida de cada um. Dwight Moody, por exemplo, que nós citamos aqui, foi um grande pregador que teve que ouvir a voz de Deus para poder fazer a vontade de Deus para a sua vida específica e ser um grande ganhador de almas. Mas quando Paulo está falando, ele está falando que essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o plano que Deus utilizou para salvar toda a humanidade, para resgatar a humanidade. Nós temos aprendido isso pela manhã. Deus está em missão, em busca do ser humano. E nesse jeito de Deus tratar as coisas é que Ele diz assim, olha, não há um justo, nenhum sequer. Todo mundo é pecador. Mas, Senhor Deus, como aquele publicano, eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, corrupto, adúltero, como essas pessoas. A gente poderia aqui apontar lá para o Planalto Central e falar assim, Senhor, eu não sou corrupto como eles, eu não sou ladrão como alguns, eu não sou adúltero. Olha, eu estou aqui no templo do Senhor, eu acabei de entregar meus dízimos, minhas ofertas. E aí Deus olha para nós e fala assim, não há um justo, nenhum sequer. Todas as suas boas obras não compram a salvação. Ele diz que todos pecaram, todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus, mas serão justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção, da libertação que há em Cristo Jesus. Eu quero repetir aqui, você vai gravar, um dia você vai lembrar do pastor Edivaldo, eu já vou ter morrido, você vai lembrar de mim, vai lembrar se o pastor citava essa passagem toda hora. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo assim, olha, eu podia ter muita razão de confiar nas coisas que eu tenho. Ele diz, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa é a lógica humana. Essa é a maneira como o ser humano pensa. Você talvez esteja aqui pensando comigo agora assim, olha, eu sou a 5ª geração da religião dos meus pais. Meu tataravô era isso, meu bisavô, meu avô, meus pais, eu sou. A gente não falha. E eu tenho uma série de coisas que eu faço, que eu sou um bom cidadão, uma boa pessoa. E Deus olha para você e está falando assim, você não é justo, você é pecador. Não é isso que vai te levar a ter um relacionamento comigo ou a eternidade na minha presença. E por isso que o apóstolo Paulo, como nós vimos semana passada, foi tão perseguido, ou aqueles nossos irmãos, os hebreus, a quem a carta de Hebreus foi escrita, foram tão perseguidos, porque ele afirma assim, tudo isso, que era a estrutura da religião que Paulo tinha, e na qual ele se apegava, ele diz, tudo isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas estas coisas. Aquele publicano precisava chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu estava pegado aqui porque eu ficava me comparando com os ladrões, com os corruptos, com os adúlteros, com os publicanos, eu ficava me comparando com as pessoas que não vão ao templo, com as pessoas que não dão dízimo direito, mas eu estava errado. Eu descobri que nada disso pode me aproximar de ti. O apóstolo Paulo então diz, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Essa justiça que procede da lei, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Por isso, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tornando-me parecido com Jesus, tornando-me como ele em todas as situações, morrendo para mim mesmo, para poder ser vivo para Cristo. Essa ressurreição que nos alcança. Essa é a maneira como Deus entende a salvação e que a justiça ou a lógica humana não consegue compreender. A lógica humana conclui que aquilo que Jesus conta dessa parábola não é justo. Porque na nossa mente humana, justo é aquilo que está conforme uma justiça que está declarada. Aquilo que é justo é aquilo que está na lei, aquilo que está conforme a lei, aquilo que é equânime, aquilo que corresponde à razão das pessoas. Mas pensa comigo, quando nós pensamos apenas na razão, é possível que aquilo que é racional para o nosso povo não seja racional em outro lugar. Hoje é um consenso, por exemplo, que uma menina de 12, 13 anos não deve casar. E se alguém casar, vai preso. Se alguém encostar, vai preso, porque está na lei. É uma injustiça. Mas há lugares em que isso não é lei. E que isso não é justo. Aliás, justo é casar com a menina de 12, 13 anos. Por que será que durante tanto tempo, não é? Eu sei que alguém aqui deve ter tido uma avó que casou com 14, 15 anos de idade. Não é? E por que será que as pessoas chegavam com 25 anos e estavam ficando para titias? Porque... E essa é uma justiça que está na cabeça da gente. Então, esse tipo de justiça que nós temos, ele falha nesse sentido. E nós temos uma justiça que está expressa nessa parábola dos trabalhadores da vinha, que tem a ver com a meritocracia, que é tão comum, tão popular hoje em dia. Quem trabalhou mais deve ganhar mais. A meritocracia ela é formada pela palavra merel, ser digno, merecedor, com outra palavra, kratos, do grego, poder, força. Ou seja, segundo essa linha de raciocínio, os objetivos são atingidos por aqueles que se dedicam e se esforçam na medida suficiente. Fulano não alcançou porque ele não se esforçou o suficiente. E se você está na situação em que está,
é porque você não se esforça o suficiente. Isso é um pouco perigoso. E Jesus começa a subverter essa lógica. Pensa aqui comigo, se você tivesse uma empresa e você tivesse 2 vendedores. Você chama os 2 e fala assim, gente boa, você tem aqui 20 visitas para fazer esse mês, e você também tem 20 visitas para fazer esse mês aqui para os nossos clientes. E passado esse período, o A chega para você e fala assim, olha, eu consegui dos 20, fiz as 20 visitas e 10 deles fecharam algum pedido comigo. E aí chega o outro e diz assim, olha, eu fiz as 20 visitas também, mas eu só fiz 2 vendas. Então, naturalmente, você vai falar assim, olha, você que vendeu 10, vai ganhar equivalente ao seu esforço, que produziu 10. E esse que vendeu só 2, vai ganhar proporcional ao que fez. E a meritocracia pensa só nesse aspecto. Mas vamos pensar nas possibilidades ou nas variantes que existem aí. Imagine que esses 2 homens saíram todos os dias, essas 2 pessoas, melhor dizendo, saíram todos os dias, no mesmo horário, e durante todo o dia, das 9 da manhã até as 6 da tarde, visitaram, ficaram na rua, fizeram todas as visitas. Eles trabalharam a mesma quantidade de horas, fizeram o mesmo número de visitas, só que um vendeu 10 e outro só vendeu 2. E aí você começa a pensar e pensa assim, olha, essas 2 vendas desse vendedor aqui são clientes novos. Tem uma diferença nisso, não tem? Uma coisa é você ir lá e vender para aqueles que você sempre vende. Aí você começa a pensar um pouco mais e fala, poxa, essa região aqui é muito mais complicada que a região desse aqui. Não é a mesma coisa. E você pode criar uma série de variantes que você simplesmente falar assim, olha, esse aqui trabalhou mais, porque ele trabalhou mais horas, ou porque ele trouxe mais pedidos. Não é simples assim. Não é? Então, meritocracia não é tão clara, ela precisa ser melhor explorada para servir. É claro que cada um vai ter o mérito de fazer o melhor. Eu quero lhes contar uma história do tempo que eu trabalhava na iniciativa privada, e eu recebi uma tarefa de desenvolver uma tinta. Eu acho que já contei essa história aqui para vocês. E fiquei mais de 1 ano, talvez, procura fornecedor de tinta, até que finalmente a gente conseguiu. Fui lá para Santa Catarina visitar uma firma, uma fábrica, que produzia a tinta que a gente queria, e finalmente consegui fechar um contrato de fornecimento. Né? Olha, se você comprar X litros por mês, durante 2 anos, eu te vendo por esse preço, entrego a cada 15 dias, frete por nossa conta, foi um negoção, sabe? Um negócio da China para a empresa. O chefe chegou no meu ombro, bateu no ombro e falou, parabéns, Edivaldo. 30% de redução em dólar no custo da tinta. Passado aquele período de desenvolvimento desse produto, termina, o chefe chega e fala, Edivaldo, nós vamos passar essa área de produtos químicos aqui para o fulano continuar comprando, e vamos passar o carro do chefe para você cuidar. Que era um Landau. Os homens não sabem o que é um Landau. É um carro da Ford enorme, já tinha saído de linha, só tinha peça no México, ou então você tinha que encontrar alguém que tinha uma peça de desmanche, era uma loucura. Agora você vai cuidar, e tinha que ser o Landau porque o presidente da empresa era estrangeiro, era um homem enorme, só cabia no Landau. Era o único carro brasileiro no qual ele cabia. E quando ele entregou aquilo assim, eu falei, não é justo. Agora que eu desenvolvi o produto, que agora é só tirar pedido, né, já tenho a firma, só falar, manda mais litro, manda mais litro, manda mais litro. Você tira de mim e me passa essa bomba para eu cuidar. Eu falei, não é justo. E aí o meu chefe fala assim para mim, Edivaldo, você precisa decidir se você quer ser um funcionário ou um executivo. O executivo a gente coloca para tirar, batendo na pedra, até tirar a água da pedra. Aí a gente coloca um funcionário com um baldinho pegando a água e põe o executivo para fazer um outro desafio. A gente pensa assim, no trabalho, em casa. Quantos aqui falam, não é justo eu lavar a louça que o outro sujou? Não é?
A nossa mente trabalha assim. É a lógica do filho pródigo, ou do irmão do filho pródigo, não é? O que ele fala para o pai dele? Olha, eu trabalhei mais que aquele menino, que aquele moleque, eu fui mais correto que ele, eu economizei mais, eu merecia mais. O senhor nunca me deu um cabrito e está gastando com esse aí. Não é justo. Essa é a nossa cabeça. Mas para o pai, essa história, na realidade, é o pai que é pródigo, é o pai que é esbanjador. O pai conseguia compreender que nenhum dos dois, na realidade, estava amando o pai da maneira correta. Você faz para merecer algo, para poder cobrar algo. No fim das contas, aquele filho foi ao pai para cobrar. Eu fiz tudo isso para ter como cobrar de você alguma coisa. Você já pensou se Deus fosse ser justo conosco? Como esse filho estava querendo? Você fez isso para me cobrar agora ou porque você me ama? Você está pensando em mim ou pensando no seu irmão? Se Deus fosse ser justo conosco, nós estávamos perdidos. Estou certo ou estou errado, irmãos? Se ele fosse pôr na balança o que você está pensando agora, ou o que você pensou hoje, como alguém falou, olha, 3 pecadinhos por dia, né? Um de manhã, um de tarde, um de noite. A gente estava perdido. A justiça graciosa de Deus, quando Ele cumpre a sua promessa de ser justo conosco através de Cristo Jesus, Ele nos surpreende porque na justiça de Deus Ele não olha as nossas falhas, Ele nos olha através da justiça que há em Cristo Jesus. A justiça que olha o coração do contrito. Porque tanto aquele publicano como aquele pecador, como aquele fariseu, ambos eram pecadores. Ainda que o fariseu achasse que era uma pessoa muito boa, para Deus não há um justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. E quando você pega a história de Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, um rei que já tinha passado por tantas batalhas para vencer os seus próprios impulsos. Veja que ele teve 2 oportunidades de matar Saul e ele se conteve. Ele teve a oportunidade de fazer o mal e ele falou, não vou pôr a mão sobre o ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade de não ser justo com os descendentes de Saul, mas ele foi justo por causa de Jonatas. E de repente, depois de tudo isso, de tantas batalhas, vencer Golias e tantas guerras e unificar todo Israel, finalmente Davi cai. É vencido pelas suas fraquezas. Tem aquele relacionamento pecaminoso com Batseba. Se Deus fosse colocar na balança, se Ele fosse nos tratar com a sua justiça, Davi estava perdido. Mas é Davi que vai diante de Deus, lá no Salmo 51, pedir misericórdia a Deus. Ele não vai chegar diante de Deus e falar, poxa Deus, também, o senhor está vendo? A culpa da mulher. Não fez que nem Adão, né? A culpa da mulher que foi se banhar lá no lugar que eu podia ver. Ele vai diante de Deus pedir misericórdia a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. E ele vai até o final desse Salmo 51 para dizer assim, eu sei que os sacrifícios que agradam a Deus, o que agrada a Deus, o que Deus busca, o que Deus deseja neste instante, o que Ele quer achar na sua mente, no seu coração e na sua vida, é um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Essa é a lógica de Deus. Pode ser que tenha entrado um de nós aqui, seja uma pessoa 99,9% perfeita. E alguém assim que está se achando um zero à esquerda, assim, mas bem longe. O que Deus está procurando é um coração contrito. Não é 99,9% de justiça, mas alguém que reconheça os seus pecados diante de Deus. É a este coração
que a graça de Deus se manifesta. E aí a justiça de Deus, Deus é justo porque cumpre as suas promessas, mas Ele é gracioso porque as promessas de Deus nos surpreendem. A graça é esse favor imerecido de Deus, como nós conhecemos, a inclinação do coração de Deus em providenciar o melhor para nós. A gente está achando assim, de novo Deus, eu acho que eu já esgotei a sua paciência comigo. Acho que Deus não tem mais o que me atender. Mas quando Deus vê um coração contrito, quebrantado, que reconhece o seu pecado, que busca a misericórdia de Deus, Deus não resiste a um coração assim. O amor de Deus, ele envolve uma decisão de Deus de dar glória ao seu nome. Não deixar o pecado dar a última palavra. Isso glorifica a Deus, porque o pecado, ele dá a última palavra em nós, porque nós somos pecadores. E se Deus deixar a gente por nós mesmos, se Deus nos deixar por nossa conta e risco, a gente está perdido, porque vai fazer besteira, vai ser um Davi da vida. Não importa quantas vitórias eu tenha tido no passado, eu vou escorregar no futuro. Mas Deus é gracioso, porque Ele não vai deixar o pecado dar a última palavra na nossa vida. Ele vai atrás de nós, Ele vai nos perseguir. A graça, e essa parábola de Mateus, fala exatamente sobre esta graça de Deus de nos chamar. É o Senhor da vinha que vai em busca dos trabalhadores. E Ele sempre chama, Ele foi às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. Porque Ele está constantemente em busca de nos chamar. Você que está aqui nesse culto me ouvindo agora, Deus mais uma vez está te chamando. Essa graça de nunca se cansar de chamar. Diariamente, dominicalmente, quando nós nos encontramos, existe um cântico que eu amo muito, cantamos aqui pouquíssimas vezes, quando ele fala sobre o Pai, ele está falando de Jesus, do Consolador, do Pai, da Trindade, que nós estamos aprendendo durante a escola da caminhada, que diz Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar. O meu coração se aquece, porque mais um domingo, mais uma vez, Deus não cansa de amar, e em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, porque Deus não cansa de amar. Mesmo depois de Davi ter feito tudo o que fez, Deus foi buscá-lo. É uma percepção de Jesus. Quando Jesus e Saulo têm um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Jesus chega para Paulo e fala assim, Saulo, Saulo, ainda era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo as pessoas. Ele queria acabar com o caminho, ele queria acabar com aquela religião, ele queria acabar com qualquer pessoa que confessasse o caminho, por isso que ele autorizou a morte de Estevão. Mas Jesus, quando fala para ele, você está me perseguindo, aquilo que você busca, como ele falou aqui, ser irrepreensível, ter essa justiça diante de Deus, ser merecedor de estar na presença de Deus, por isso você quer acabar com as heresias que você considera, isso que você está buscando é a mim. Você só vai encontrar em mim. Por isso que ele pergunta, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você está resistindo em entender que a sua busca é por mim. Isso vale para nós hoje, porque tem tanta gente batendo em portas erradas, buscando em lugares errados, da maneira errada, sem entender que o que ele precisa é ter um relacionamento com Jesus. Paulo só vai conseguir perceber isso anos à frente, quando ele vai escrever aos Gálatas, ele mesmo dá esse testemunho dizendo assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Tudo isso aqui ele considerou como esterco para encontrar Cristo.
Aí ele diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. A percepção de Jesus sobre nós, e quando nós finalmente descobrimos, como Paulo falou, olha, a graça de Deus, ela transborda, ela nos surpreende. Deus é justo quando cumpre as suas promessas. E Ele vai nos atender, Ele vai derramar a justiça de Deus sobre nós. E Ele é gracioso porque nos surpreende com as suas promessas. Vamos trabalhar na esperança de que Deus vai ser justo em cumprir as suas promessas, não em nos julgar de acordo com os nossos méritos. Porque a parábola fala de trabalhador. A parábola fala do reino, dos trabalhadores do reino, de gente que trabalha, de gente que se envolve, de gente que se doa, de gente que se entrega, de gente que está compromissado. Sabe, todo compromisso exige sacrifício. E a gente faz isso, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me entregar, me envolver? Reorganizar a minha agenda? Como é que eu vou fazer isso? Cheio de esperança, não é por obrigação, não é por dever, não é sendo emburrado, empurrado. É porque eu posso ter a esperança de que Deus vai cumprir as suas promessas. Todas. Ele é justo, Ele não falha. Ele vai cumprir as suas promessas. Não vai me julgar pelos meus méritos. Vai ser gracioso em me surpreender com a sua graça, muito maior, muito além do que os meus méritos. Eu sou trabalhador. Cada um de nós vai chegar diante de Deus, levar os seus dons, os seus talentos e falar assim: o Senhor me deu 2. Está aqui 4. O Senhor me deu 3. Está aqui 6. Deu 4. Está aqui 8. O Senhor me deu 5. Está aqui 10. Cada um de nós vai prestar contas da sua vida, dos dons e talentos que Deus nos deu. E Ele espera que a gente chegue lá diante dEle para receber. Eu espero que você anseie por isso, que seja uma ambição do seu coração, chegar diante de Deus e ouvir assim: bom está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Isso é um reconhecimento de Deus a respeito dessas pessoas, daqueles servos que chegaram diante de Deus. Mas não seremos tratados unicamente por causa dos nossos méritos. O apóstolo Paulo, quero encerrar pensando nisso, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Essa é a primeira carta que ele escreve, falando isso. 1 Coríntios, uma das primeiras cartas, melhor dizendo. Quando ele vai escrever a última carta, ele lembra disso de novo. Eu persegui a igreja de Deus. Isso é um negócio que não saiu da memória, da mente, do coração, da história de Paulo. Ele mesmo fala isso. Então ele diz assim: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou chamado de apóstolo, mas eu não merecia isso. A graça de Deus nos surpreende. Eu não merecia ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou esse homem que perseguiu a igreja de Deus. Eu sou esse homem que um dia colocou toda a sua vida nos seus próprios méritos, até ter um encontro com Cristo. E aí comecei a pregar divulgar aquilo que eu perseguia, aquilo que eu queria acabar. Ele diz: eu sou, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Trabalho, irmãos. O reino de Deus é trabalho, é serviço, é envolvimento, é entrega, é compromisso. Trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça que opera em nós. É a graça que não deixa você ficar sentado no banco da igreja, na cadeira da igreja, vendo as outras pessoas fazerem. Vendo Deus agir na história de outras vidas, enquanto você fica vendo a banda passar. Lembra daquela música? Estava à toa na vida, vendo lá na janela, vendo as coisas acontecerem.
Jesus está falando assim, olha, eu estou te convocando. E talvez aqui tenha alguém que fale assim, poxa, pastor, fulano está aqui desde 1970. Nunca atendeu nada. Ele devia ter sido a primeira turma que atendeu o chamado das 9 da manhã. Ele vai atender um chamado agora em 2023. Talvez você possa falar assim, olha, pastor, se o senhor tivesse falado isso quando eu tinha 20 anos de idade, eu atenderia um chamado seu. Mas agora eu estou com 60, 70 anos. Não tem tempo ruim. A graça de Deus nos surpreende. E eu quero convidar você a pensar a respeito disso, que Deus é justo porque Ele cumpre as suas promessas. Mas Ele é gracioso porque quando Ele cumpre as suas promessas nos surpreendem. E Deus quer surpreender você nessa noite. Tá? Não fica... O que Deus faz é justo. E hoje Ele quer chamar você para servi-lo, para andar com Ele, para ter uma experiência especial com Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Não sei se você é esse trabalhador que está precisando ser convocado ou experimentar a graça de Deus sobre a sua vida. Aceita o convite de Deus, o convite de Jesus para viver na esperança, para trabalhar no reino com o coração cheio de esperança, no cumprimento das promessas de Deus e na expressão da graça de Deus sobre a sua vida, surpreendendo você.